Então, gente, vamos lá. Hoje, abra um livro na página 154 e o tópico é Estrutura e Organização Política. De onde? Da Europa, é claro. Então, hoje nós vamos encerrar o continente europeu e vamos... Só um minutinho. E vamos entender um pouco a estrutura e organização política da CEI. Bem, a CEI ela buscou inspiração para se organizar, para organizar seu espaço na União Europeia. Então, ela se inspira, né, na União Europeia para organizar seu espaço. Assim, ela busca a criação de um mercado integrado com relações pacíficas e cooperações entre as nações, assim como a União Europeia. Só que apresenta algumas diferenças. Diferente da União Europeia, a CEI não possui instituições políticas e econômicas permanentes, ou seja, há oscilação. Não possui também parlamentares únicos ou banco central. As decisões são tomadas em conjunto durante as reuniões regulares que a CEI tem. Ou seja, todos os países se reúnem e tomam a decisão. Só que há um monopólio na CEI. Ou seja, a Rússia, ela monopoliza a maior parte das decisões. Por que, professora, a Rússia monopoliza as decisões? Porque ela foi a criadora do bloco, foi a Rússia quem criou o bloco dos comunidades dos estados independentes. É a herdeira política e militar da antiga União Soviética, né, da União Soviética, além da riqueza política do seu subsolo, que dá vantagem à Rússia. Nós vimos que a Rússia ela tem uma vantagem muito grande, né, pelas riquezas minerais e energéticas que tem dentro do território. Assim, a Rússia influenciou os países vizinhos a fornecer proteção e recursos minerais e energéticos para ela, pelo poder e autonomia que a Rússia vem tendo, desde aquele Império Russo até os dias atuais. Então, aí teve alguns conflitos e fragmentações, né, alguns conflitos internos e fragmentações dentro da CEI. Com o fim da União Soviética, desencadeou uma série de conflitos no leste europeu. Então, com esses conflitos, houve anexação forçada. Quando a Rússia decidiu, né, o Lenin lá tomou o poder e decidiu criar um novo tipo de política dentro da Rússia, saiu de uma monarquia para um Estado democrata socialista, muitas dessas repúblicas que faziam parte daquele conjunto foi forçado a entrar. Então, nós tivemos aí o Lenin, depois tivemos também a atuação do Stalin dentro da organização do espaço, que pertencia à antiga União Soviética. Então, o Stalin ele usou uma estratégia chamada de política do liquidificador, ou seja, mistura muita coisa, muitas etnias. Então, essa estratégia era usada para manter o domínio dessas áreas. Para manter o domínio por quem? Pela Rússia. Então, o que era que acontecia? Essa política, chamada de política do liquidificador de Stalin, ela pretendia ter o domínio e o controle dessas áreas, tendo a predominância das pessoas russas. Então, tinha diversas etnias, só que se fazia uma mistura ali, mas a predominância tem que ser russa. Por quê? Porque os russos iam comandar. E aí, por causa dessa situação... Oi? Pode falar. Como é, professora? Como é o conteúdo? Liguei o áudio sem querer. Eu estava falando da política do liquidificador. Depois de Lenin, uma das pessoas também que liderou, né, e organizou aquele espaço da antiga União Soviética foi o Stalin. Então, o Stalin ele usava um tipo de estratégia chamada de política do liquidificador. Como era que funcionava isso? Olha, era uma política usada para manter o domínio dessas áreas, onde se existia uma mistura de etnias, de povos. Só que dentro dessa mistura, predominava os russos tinham predomínio dentro desses lugares. Por que os russos? Porque o Stalin ele estava liderando a antiga União Soviética, que tinha como ponto central e como ponto norteador de tudo a Rússia era quem comandava, era quem mandava. Embora tivesse 14
repúblicas além da Rússia, ainda assim era a Rússia que comandava tudo isso. Então, Stalin, para não perder poder, ele fez essa política do liquidificador. Misturava várias etnias, mas a predominância deveria ser russa, para que os russos tivessem um controle. Entendeu? Alguma dúvida até aí? Não. Então, com Gorbachev, quem era Gorbachev? Foi aquela pessoa que começou a diminuir o Estado, que teve aqueles conflitos lá, que uma parte da população queria, como os ucranianos, por exemplo, queria separação. Outra parte, uma parte mais nobre, queria a volta do império. Então, quando Gorbachev e a Glasnost, que era o plano, né, de transparência que Gorbachev estava ali implantando, começou a atuar no território russo, eclodiu uma série de... No território russo não, no território da antiga União Soviética, né? Deixava lá junto às 14 repúblicas mais a Rússia. Então eclodiu uma série de movimentos nacionalistas de independência. Ou seja, as pessoas começavam a querer se separar. Que pessoas eram essas, professora? Essas aqui. Essas que fizeram parte dessa política do liquidificador. Então, as pessoas tinham uma etnia, tinham uma cultura diferente. E elas queriam uma separação e uma independência. Elas não queriam que os russos tivessem autonomia e um território que elas entendiam que pertenciam a elas. Como os ucranianos, por exemplo. Olha, um dos movimentos, a gente pode chamar esses movimentos separatistas ou movimentos nacionalistas, movimentos de nacionalismo e independência, porque eram nações que queriam independência. A gente pode citar como exemplo a Crimeia, que é uma província da Ucrânia, mas constituída em sua maioria por russos e não ucranianos. A província é da Ucrânia, mas não tem a predominância nesse lugar de ucranianos, assim, de russos, porque isso foi resultado daquela política do liquidificador que Stalin instituiu. Então, isso foi a herança do Stalin. Outro exemplo é o da Moldávia, na Transnistria, na Moldávia, onde tem predominância Rússia também, nesse lugar, né? Mas mais um dos efeitos que a política do liquidificador instituída por Stalin deixou no território. Então, essas são alguns exemplos de ações que buscam independência, que buscam o movimento nacionalista de independência. Até aí, alguma dúvida? Não. Todos vocês estão compreendendo? Positivo. Eu tô. Graças a Deus. Vocês falam da Europa, mas é um assunto bem tranquilo de entender. Tudo está bem juntinho, né? Bem coeso. Pode escrever, pode escrever, pode escrever. Eu tava falando, né? Eu tava dando o conteúdo da Ásia no nono ano de outra escola. Aí, quando acabou o conteúdo, quando eu tava na metade do conteúdo, eles olhavam pra mim e diziam: ô professor, isso não vai acabar mais nunca, não. Meu Deus, é muito tenso. Chegou no Oriente Médio, olha, muita guerra, é muito conflito, é muita coisa. Qual é o próximo conteúdo? A Europa. Ixi, eu não vejo a hora de chegar na Europa. Aí eu fico comparando com vocês, que é assim, chegam e dizem: eu não aguento mais a Europa, eu quero ver quando vocês chegarem na Ásia. Porque se vocês acham que aqui tem conflito, deixa eu chegar lá no Oriente Médio para vocês verem o que é conflito. O próximo é a Ásia. É. Beleza. Nosso próximo, semana que vem, a gente já começa a Ásia. Vamos lá. Olha, após a fragmentação, após a Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha, que foi tida principalmente como uma zona de fragmentação, ela ficou fragmentada em 4 áreas. 4 zonas de influência, a gente chama assim. Só que a gente vai converter essas 4 zonas de influências em 2. Por quê? Porque aí eu vou converter entre 3 países do Ocidente, né, que tinham como ideal e sistema econômico o capitalismo, e um país, que é a União Soviética, que acreditava em outra coisa, em outra ideologia, que era o socialismo. Então, a Alemanha foi dividida sobre 4 zonas de influência, mas as 4 zonas podem ser convertidas em 2, que é uma zona, digamos, ocidental capitalista e uma zona oriental socialista. Então, a Alemanha, nessa divisão, uma parte da Alemanha ficou comandada pelos Estados Unidos, outra pela França, outra pela Grã-Bretanha e outra pela União Soviética. Porém, até então não existia uma fronteira física, era só fronteiras imaginárias. Cada um desses países, né, instituiu sua zona de fronteira. Aí, essas zonas de fronteiras foram convertidas em 2, que aí a gente é uma coisa maior, são os sistemas econômicos,
entre um sistema capitalista e um sistema socialista, mas não tinha assim, uma divisão física, uma fronteira física palpável. Até que surgiu a ideia da construção do Muro de Berlim. Então, o Muro de Berlim, ele foi construído... Opa, peraí. Deixa eu mover aqui essa janela, gente, sempre aparece essa mensagenzinha chata aqui. Então, o Muro de Berlim, ele foi construído em 1961, teve a construção orientada pelos soviéticos, tinha 162,2 quilômetros de extensão e tinha como principal objetivo separar Berlim Oriental e Berlim Ocidental, separando também a Alemanha. Era conhecido como Muro também da Vergonha. O Muro de Berlim não tem só esse nome, o Muro de Berlim, mas era também conhecido como Muro da Vergonha e funcionava como uma barreira para que não se houvesse nenhum tipo de influência, nenhum tipo de contato com o lado capitalista. Então, o muro ele foi orientado a construção do muro foi orientada pelos soviéticos, para que os soviéticos não fugissem. Aqueles que, por um acaso, desse assim, uma louca, quisessem fugir do sistema socialista, não pudessem. Porque não podia, porque tinha uma barreira física, que era o Muro de Berlim. Então, esse muro durou 28 anos, até que em 1989 começou a derrubada do Muro de Berlim. Então, as pessoas começaram a entender que aquele muro era uma coisa muito radical e muito extrema. Principalmente porque, olha, eu tinha uma Berlim oriental e uma Berlim ocidental com a divisão desse muro. Só que, por exemplo, André, Carlos, Renata, se os nossos pais morassem no outro lado do muro, o que ia acontecer? Então a gente tem que passar 28 anos. Exato, mas era assim. A gente está falando de um morro nos saudando. Se fosse só um, né? Mas a gente está falando de duas potências, uma potência do século XX, que é a União Soviética, e uma potência que vem desde o século XX, que é os Estados Unidos, né? Que comandava essa questão do capitalismo, que desenvolvia muito armamento para a defesa e ataque também, se assim precisasse. Então, por 28 anos, as pessoas queriam, mas não conseguiam chegar e dizer assim, não, eu vou enfrentar essa situação, eu vou derrubar esse muro. Então, muitas famílias foram separadas por muito tempo pelo muro e por uma ideologia que era, tipo assim, era uma ideologia que estava ali balançando as estruturas mundiais e abalou muito também estruturas familiares. Pessoas que moravam na Berlim Oriental, por exemplo, não podiam ver quem estava na Berlim Ocidental. Por quê? Porque um sistema econômico instituiu uma fronteira física que separava. Então, foi algo muito sofrido o Muro de Berlim. Foi uma construção, por isso também é visto como o Muro da Vergonha, foi uma construção que separou muitas pessoas. Até aí, alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. A Revolução do Veludo e a fragmentação da Tchecoslováquia. Eu deixei essa parte para o momento de leitura da gente. E aí, Carlos, você poderia ler essa parte da Revolução do Veludo e a fragmentação da Tchecoslováquia? Na onde? Na página 156 já. Aí aqui é a Revolução de Veluda. Isso. Então tá. A Revolução de Veludo e a fragmentação da Tchecoslováquia. A origem da Tchecoslováquia remonta a séculos de dominação estrangeira sobre as duas etnias que compuseram esse país até sua separação. Tchecos e eslovacos chegaram à Europa Central no século VII e foram dominados por outros povos, inicialmente pela Hungria do século X ao XIX, né? Isso. Quando foram incorporados ao Império Austro-Húngaro, com a derrota desse império na Primeira Guerra Mundial. Os tchecos e eslovacos se tornaram independentes e se uniram em 1918, formando a Tchecoslováquia. A distribuição espacial das etnias respeitou as antigas áreas de ocupação do século VII. Os tchecos ocuparam a parte ocidental da República, Boêmia e Morávia,
e os eslovacos a parte oriental, Carpatos. Pode continuar. Sim? A Tchecoslováquia está localizada em uma área estratégica e sua geopolítica nunca foi tranquila. Mesmo após a unificação, a jovem república surgiu sendo o objeto de disputa das grandes potências. Assim foi até 1938, quando foi obrigada a ceder a região dos Súditos, cujos habitantes eram da origem germânica, a Alemanha nazista, por meio do Pacto de Munique, entre a Inglaterra, França, Itália e Alemanha. Em 1939, todo o país foi ocupado pelas tropas alemãs. Pode continuar. Os que libertaram os tchecoslovacos do domínio nazista seriam seus futuros dominadores. A União Soviética, a expulsão dos alemães marcou uma era dominadora de Moscou sobre aquele país, por meio de política de restrição às liberdades individuais. Da implantação do centralismo político só existia o Partido Comunista, e de uma economia voltada para a industrialização de base, os soviéticos garantiram uma forte influência sobre a Tchecoslováquia. Pode continuar. Pode dizer A até o fim. política soviética gerou insatisfações crescentes na sociedade de Tchecoslováquia. Em 1968, o governo progressista de Alexander Dubček, atendendo ao clamor popular, adotou um amplo programa de reformas nas esferas conhecidas como a Primavera de Praga, rapidamente sufocada pelas tropas soviéticas. No entanto, o grito de liberdade ressurgiu com todo vigor com as políticas liberalizantes implantadas por Gorbachev na União Soviética e culminaram com a queda do Muro de Berlim e o desmembramento da pátria soviética. Um mês após a queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, caiu também o socialismo na Tchecoslováquia, num momento histórico conhecido como a Revolução Ludo. Pelo fato de não ter havido violência nem derramamento de sangue, a pressão popular provocou a queda do presidente Gustav Husak e a libertação do dramaturgo Václav Havel, líder da oposição democrática que assumiu a presidência, inicialmente de forma provisória em 1990. O parlamento, agora dirigido por Alexander Dubček, líder da Primavera de Praga, por meio das eleições democráticas de junho, as primeiras desde 1945, confirmou Havel na presidência. Certo. Gente, olha. A Revolução do Veludo ela foi conhecida por ter sido uma revolução que não houve derramamento de sangue. Então vocês viram que durante a leitura, né, que o Carlos, muito obrigada, Carlos, pela leitura. Durante a leitura do Carlos, vocês viram, perceberam a fragmentação. Não entendeu nada. O que você não entendeu ainda, Maila? Maíla? Perdão. Maíla? O Carlos fez a leitura. Ah, fique tranquilo, ele fez a leitura, a gente está exercitando leitura. Ele fez a leitura, eu vou explicar, tá bom? Vamos lá. Olha, a Revolução do Veludo ela ficou conhecida como Revolução do Veludo por ter sido um tipo de revolução, né, entre duas nações, a nação da República Tcheca e a nação da República Eslovaca, né, que nem sempre foi assim, vocês viram, e não houve derramamento de sangue. Então, nós tivemos aí um domínio de um território. Por um tempo, a Tchecoslováquia deu muito certo, né? Eles entraram em um consenso, entraram em um acordo, né? Os tchecos com os eslovacos,
para ocuparem uma área. Só que quando começou a eclodir essas guerras, essas grandes guerras, as coisas começaram a dar errado. Porque começou a ter domínios de outras partes. Primeiro que esse território foi invadido pelas tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial. Depois, não, antes de acabar a guerra, essa região foi, abre aspas, libertada pela União Soviética. Foi libertada, mas teve que seguir um regime da União Soviética, ou seja, a ideologia que a União Soviética acreditava. Ainda assim, aquelas nações viviam um caos, porque elas não tinham sua autonomia, não conseguiam ter sua independência. Então, depois de muito tempo, atendendo aos clamores populares, a população queria se libertar, a população queria ter autonomia. Então, houve um evento conhecido como Primavera de Praga, né, que foi quando o progressista Alexander Dubček, ele quis, né, atender a população e quis fazer algumas reformas dentro desse território para que as coisas começassem a fluir, né, para que as coisas começassem a caminhar de acordo com o que aquela sociedade, que seria a Tchecoslováquia, né, que pertencia à Tchecoslováquia, começasse a se sentir confortável, a se sentir segura. O que não deu muito certo. Por quê? Porque as tropas, o governo da própria União Soviética sufocou esse grito de liberdade popular conhecido como Primavera de Praga. Até aí, alguma dúvida? Não. Então, ainda assim, o mundo e a região conhecida pela Tchecoslováquia vivia também essa divisão entre capitalismo e socialismo. O mundo estava em guerra, mesmo que fosse uma guerra fria, mas ainda assim existia uma guerra ideológica. Então, com a queda do Muro de Berlim, foi que se começou exatamente a libertação. A queda do Muro de Berlim foi muito significativa, porque não foi a queda só de um muro, de uma barreira material. Foi também a queda de uma barreira ideológica, não só para aquelas pessoas que estavam ali na Alemanha, mas para outras pessoas. Enquanto o Muro de Berlim continuava em pé, continuava também a ideologia de que existia uma divisão do mundo entre socialismo e capitalismo, o mundo socialista e o mundo capitalista. Então, após a derrubada do Muro de Berlim, né, e após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi que se começou a ter essa divisão, uma separação entre a República Tcheca, não tinha-se mais, com o fim de tudo isso, eu não tinha mais uma Tchecoslováquia. Se você for procurar no mapa, você não vai encontrar a Tchecoslováquia, vai encontrar duas repúblicas. Quais são elas? República Tcheca e Eslováquia. Isso, só que olha, a República Tcheca e a República Eslováquia, essa divisão só ocorreu em 1922. Então, a gente viu que o conflito começou, olha, a ocupação e fragmentação, remembramento e fragmentação dessa área começava desde o século VII. Só que só veio ter uma divisão e eles começaram a ter autonomia em 1922. Aí na página 157 vocês conseguem ver um mapa da República Tcheca e da Eslováquia. Até aí, tudo bem? Tudo. Tudo ótimo. Graças a Deus. Então, nós temos a fragmentação e conflito na Iugoslávia, né, e a mistura explosiva dos povos. Vamos ver se dá tempo. Everton, você poderia ler pra gente essa parte? Vamos lá. Como eu não vou ter tempo de esperar a resposta de vocês, porque nós temos um tempo restrito, eu vou ler para vocês. Eu vou fazer a leitura. Vocês prestem atenção e a gente escuta depois, tá bom? Se quiser, eu posso ler para você. Pode ler, Luiz Henrique, por favor. É a separação, né? Fragmentação e conflito na Iugoslávia. Durante vários séculos, a região onde se constitui a Iugoslávia esteve sob domínio romano e depois bizantino. Somente no século XI, a Sérvia conseguiu formar um reino independente, mas de existência fugaz, pois em 1389 foi anexado ao Império Turco Otomano. O esfacelamento desse império e as rivalidades entre a Tríplice Aliança, a aliada da Áustria-Hungria, e a Tríplice Entente
provocaram uma série de conflitos generalizados, principalmente quando a Sérvia encabeçou o movimento pan-eslavista nos Balcãs, buscando a independência do domínio turco e projetando a construção da Grande Sérvia, fatos que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, constituiu-se a formação dos reinos dos sérvios, croatas e eslovenos, que em 1929 passou a se chamar Iugoslávia. Esse país nasceu sob o signo do conflito, visto que acomodava em uma mesma área uma diversidade étnica gigantesca, que foi unificada sob a forma de uma federação, composta de 6 repúblicas: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia e Montenegro, e 2 províncias autônomas, porém subordinadas à Sérvia, Kosovo e Voivodina. Obrigada, muito obrigada, Luiz Henrique. Então, gente, a gente vai pegar aqui uma carona, né, nessa fragmentação e falar sobre essa mistura explosiva de povos. Então, vejam, eu tive aí vários conflitos. Esse conflito da Iugoslávia, vejam que a Iugoslávia não é exatamente um país, mas é uma mistura de repúblicas, assim como a SEI, que a mistura é uma comunidade de estados independentes, só que aqui ainda a gente tem subordinação de alguns países. Então, são povos que ainda vivem em conflitos. Nós temos, enquanto há subordinação de nações que querem ser independentes, que busquem a ser por uma independência, vai existir também esse processo de conflito, o que a gente pode chamar de mistura explosiva, que são povos que estão no mesmo território, mas que não se entendem, não conseguem entender que aquele território... Deixa eu explicar melhor. Olha, esses povos, eles vivem num território, esse território tem autonomia de um só desses povos, mas o outro entende que ele também tem direito à autonomia. Então, a partir daí, eu tenho uma mistura explosiva de povos que vão estar em conflito principalmente pela busca e autonomia desse território, que a gente chama de movimentos separatistas ou movimentos nacionalistas de independência. Bem, a Europa não deixa a desejar nisso, né? Ela tem vários conflitos, a gente estudou vários conflitos durante essas aulas sobre o continente europeu. Pergunto a vocês, encerramos a Europa, né? Viram que essa formação da Iugoslávia, ela também foi um dos motivos que fez eclodir a Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos aí a presença da Jós Tríplice nesse conteúdo. Vocês já viram isso? E eu pergunto, alguma dúvida até aí? Negativo. Sobre o continente europeu, alguma dúvida? Negativo. Não. Ótimo. Então, meus amores, eu agora oficialmente encerro esse conteúdo. Vocês se libertaram da Europa. Semana que vem é Ásia. Graças. Ô, Maíla, tá? Olha, acabou o assunto insuportável, como diz você. Se liberta, tá? Então, próxima aula a gente começa a Ásia. Tchau, minha gente. Bom fim de semana. Bom almoço, né? Fica todo mundo animado, que já é 10h40, já está próximo ao almoço. E a gente se encontra terça-feira. Tchau! Tchau. Tchau.